Irem comigo em Mateus capítulo 7, é lá no finalzinho do Sermão do Monte do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, vamos ler do versículo 24 até o versículo 27. É a conclusão aqui do Senhor Jesus no seu Sermão do Monte. E vamos então meditar nesse texto que o Senhor tem a nos ensinar. Diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Senhor, nos orienta através desse tempo, para que possamos compreender a tua palavra, para que, iluminados os nossos olhos pelo Espírito Santo, possamos entender o que o Senhor tem a nos ensinar, e que assim, ó Deus, sejamos cada vez mais dispostos a te ouvir e a te obedecer. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aqui nós temos, justamente como eu falei, o final do Sermão do Monte do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos observar, como nós falamos até pela manhã, a gente está de manhã, né? Mas no tempo da EBD, que a missão da igreja, da qual o Senhor Deus a concede, ela não está apenas nas suas atividades, nas suas programações, mas ela parte do coração de cada discípulo. Não se sustenta apenas pelo ativismo, mas está firmada na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus. E aqui, então, Jesus nos orienta a perceber um pouco mais neste caminho, observando justamente o final do texto aqui do Sermão do Monte, onde ele conclui justamente o seu ensino que ele passou para os seus discípulos, trazendo essa comparação aqui nesse texto. Nós podemos observar aqui e ser confrontados justamente com a questão que nos norteia para compreender justamente o que o Senhor Jesus está ensinando, que é o que nós fazemos com a palavra que nós ouvimos. Nós temos ouvido muitas vozes, e no nosso tempo são diversas vozes que permeiam ao nosso redor. E a gente não ouve apenas as vozes das pessoas que estão falando, né, com a sua voz aqui ao nosso lado, mas a gente tem vozes que repercutem, né, quer seja pelos vídeos, pela internet, pelas nossas redes sociais. São muitas vozes. Nós temos muitos ensinos e muitas informações que estão ao nosso redor. Mas quando a gente olha para aquilo que nós ouvimos a respeito da palavra do Senhor Deus, para a exposição bíblica que é derramada sobre nós todas as semanas, quando a igreja se reúne para, então, assim, centralizar a sua unidade em ouvir a Escritura. O que nós temos feito com a palavra que nós ouvimos? É nesse espírito, então, que nós ouvimos o chamado do Senhor Jesus a observar o que ele tem a nos ensinar aqui. E aqui, irmãos, eu gosto desse texto porque Jesus ele já nos deixa bem claro a divisão dele e a forma como nós podemos expor o que ele está ensinando. Porque ele já deixa claro aqui duas situações distintas. E são basicamente dois momentos que nós precisamos olhar em dois construtores diferentes, né? Jesus está tratando aqui de dois construtores. E para cada construtor, ele traz dois verbos que são essenciais e centrais dentro daquilo que ele propõe, que é o verbo ouvir e viver. Ele está falando justamente sobre isso. Ouvir e viver. Ouvir e praticar. E ele está colocando aqui esses dois construtores que eles estão diante dessa grande obra que eles têm para fazer, e Jesus caracteriza cada um a partir desses dois verbos. O primeiro, como a gente observa, que Jesus nos traz do versículo 24 e também no versículo 25, ele é tido como um construtor que ouve e que vive. Ele ouve e vive. Jesus está dizendo aqui, então, sobre aqueles que estão dispostos a ouvir e viver. Aqui, como eu falei, no final do Sermão do Monte,
Jesus, diante de tudo que ele apresentou para os seus discípulos e para as multidões que estavam lhe ouvindo ali, todos os ensinos, Jesus não estava falando apenas da moralidade, como aquelas pessoas deveriam ser, no que diz respeito a serem boas pessoas morais diante da sociedade, mas como elas deveriam ser diante do ambiente onde elas estão, como verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Jesus, então, leva os seus discípulos a tomarem uma decisão, os seus ouvintes a chegarem a uma decisão final. E essa decisão, Jesus leva até as últimas consequências diante daquilo que foi ensinado. Ele coloca aqui, nesse advérbio inicial do versículo 24, todo aquele pois. E aqui é uma ponte lógica, onde Jesus vai nos trazer justamente a conclusão de todo o ensino que ele disse anteriormente, desde o capítulo 5. Depois de revelar o caráter do reino no capítulo 5. No capítulo 5 e no capítulo 6 também, Jesus vai falar sobre a justiça superior que os discípulos, que os habitantes do reino devem ter. No capítulo 7, Jesus chega ao discernimento espiritual necessário para que alguém venha a desenvolver a vida no reino. Jesus agora chega diante dos seus discípulos, dos seus ouvintes, e os chama a tomarem uma resposta, uma decisão concreta para as suas vidas. Aqui, é interessante que no versículo 28 e 29, você vai terminar dizendo que as pessoas que ouviram ficaram extremamente admiradas com a sabedoria de Jesus. Mas o foco de Jesus não era para a admiração das pessoas. Jesus queria chamar os seus ouvintes a tomarem uma decisão de vida ali. Aqui, então, ele coloca essa construção bem direta, incisiva, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica. Ouve e a pratica. Jesus está dizendo para eles, olha, não existe meio termo, certo? Ou você ouve e pratica, ou você ouve e não pratica. Não existe. Ah, não, eu posso andar aqui. Não, não existe. Ou é uma coisa ou outra. É interessante que em todo o Sermão do Monte, Jesus ele sempre traz essa dualidade muito fixa para os seus ouvintes, né? Ele sempre coloca os seus ouvintes diante de consequências últimas mesmo. Ou você é assim, ou você é assado. Você não pode ser meio termo. E aqui Jesus vai nessa mesma lógica. E ele inicia dizendo que todo aquele que ouve as suas palavras e as pratica. E é bem interessante observarmos como esse verbo ouvir é trabalhado por Jesus aqui. Porque esse verbo ouvir, ele não está falando apenas de, não, eu ouvi uma informação, né? Mas aqui, esse verbo ele não é apenas passivo. Dentro do contexto bíblico, e ainda mais aqui no contexto do Sermão do Monte, ouvir implica em responsabilidade, certo? Ouvir implica em responsabilidade. Jesus, ele coloca uma ênfase maior nisso porque ele traz justamente um verbo decisivo que o acompanha, que é praticar, fazer, realizar e viver mesmo. Ouvir e viver. Aqui é bem perceptível porque não se trata de mera concordância intelectual, né? Eu ouvi, certo, eu concordo. Não. Mas ele está colocando ouvir, entender a responsabilidade e obedecer. Uma obediência que se expressa numa vida que é moldada pela palavra de Jesus. Todo que ouve as minhas palavras e a pratica. E aqui está o cerne do discipulado bíblico. A palavra ouvida, ela precisa se tornar a palavra vivida. E é tão... A gente pode ver isso no nosso contexto mesmo. Por exemplo, uma mãe que está lá com um menino, aí a mãe diz, ei, menino, vá ali pegar aquela cadeira para mim. Aí tá lá, o menino continua brincando, né? Aí o que é que ela diz? Você não tá me ouvindo, não? Né? O que é que ela tá querendo dizer? Ele ouviu ela falando, né? Ele ouviu, mas você não tá entendendo que eu estou lhe dando uma responsabilidade? Aqui Jesus está falando ouvir neste aspecto. Quando a pessoa ouve e sabe que tem uma responsabilidade a ser cumprida. Ouvir e praticar. Uma palavra ouvida que se torna uma palavra praticada, uma palavra vivida. E Jesus, então, diante desse cenário, dessa pessoa que ouve as palavras dele e as pratica e as vive, faz uma comparação. Ele compara este homem com um homem prudente. E dentro do contexto aqui do primeiro século, essa prudência não era simplesmente alguém que tinha, digamos assim, uma astúcia bem pragmática em suas ações. Mas essa prudência aqui revela alguém que tem sabedoria. Sabedoria que teme a Deus, sabedoria que age conforme a vontade de Deus. Até porque dentro do contexto judaico, quando se falava em prudência, a mente, o que vinha à mente, o que era resgatado na mente das pessoas, era justamente o contexto de provérbios. A sabedoria bíblica. Uma sabedoria bíblica que não é medida pela capacidade simplesmente de uma pessoa que sabe falar bem, mas, acima de tudo, como você pode ver em todo o livro de Provérbios,
a sabedoria bíblica como essa disposição, uma disposição para viver de maneira correta, conforme a revelação da Escritura. Aqui Jesus está ecoando realmente o que está escrito em Provérbios. O sábio não é aquele que sabe mais coisas, mas é justamente aquele que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Ou seja, aquele que conhece a revelação de Deus, aquele que ouve e aquele que vive a revelação de Deus, aquele que pratica. Esse é o prudente. Prudente. E nessa perspectiva dessa pessoa prudente, Jesus, fazendo essa comparação deste homem prudente, ele coloca esse homem como um construtor e diz que esse homem, então, vai construir esta casa. E essa casa é bem interessante, porque a casa aqui, digamos assim, pode representar a vida de toda a pessoa, né? A vida dela. Não é apenas a sua espiritualidade privada, mas também tudo aquilo que a pessoa faz, tudo aquilo que a pessoa exerce. Suas decisões, seus afetos, sua ética, seus relacionamentos, sua vocação, sua comunhão, sua vida como igreja. Jesus aqui, então, ele não está falando de algo extraordinário, certo? Não é simplesmente as coisas extraordinárias da vida. Mas o que Jesus está dizendo é tratando sobre o ouvir e praticar no contexto da vida comum da pessoa, da nossa vida diária, da nossa vida ordinária, daquilo que nós construímos dia a dia, com o que nós fazemos, com o que o Senhor nos dá. O ponto central, então, aqui, não é necessariamente a casa que está sendo construída, mas a grande diferença que Jesus estabelece está onde? No fundamento. A grande diferença é o fundamento dessas duas construções. Jesus diz, então, que esse homem prudente, que é caracterizado por aquele que ouve e vive, ele constrói a sua casa em fundamento de rocha. Constrói a sua casa sobre a rocha. E a figura da rocha, na Bíblia também, ela é bem perspicaz, porque nos traz essa memória de algo que traz segurança, que traz estabilidade. Tanto que no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, Salmos 18, versículo 2, a rocha vai ser usada para identificar o próprio Deus. E aqui, Jesus ele aplica essa imagem da rocha à obediência às suas palavras. Ou seja, quem é o prudente, o sábio? É aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. O que seria isso? Jesus mesmo explica. É aquele que ouve e pratica as suas palavras. Obediência às suas palavras. Eu acho muito bonito essa metáfora de Jesus aqui. Muito bonito. Por quê? Porque depois os próprios apóstolos do Senhor Jesus, mais especificamente o próprio apóstolo João, ele vai nos trazer a visão do que seria ouvir e praticar as palavras de Jesus. Porque João vai nos dizer que Jesus ele é o próprio verbo de Deus. Ele é a própria palavra de Deus. Ou seja, alguém que constrói a sua casa sobre a rocha, alguém que ouve e pratica as palavras de Jesus, é alguém que está em conformidade com a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo, porque ele é o verbo vivo. Ele é a palavra viva de Deus. Assim, irmãos, aqui é bem decisivo mesmo que Jesus nos aponta, é ouvir e obedecer a Jesus. É construir a nossa vida sobre o fundamento certo, sobre o fundamento que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele fala com a autoridade que vem do próprio Deus. E ele chama aqueles que são seus discípulos a viverem isso na sua vida prática, na sua vida diária. Não é apenas aquela consideração a respeito do que, não, eu preciso tomar uma grande decisão na minha vida, então eu vou ver o que é que a Bíblia me orienta. Mas ele está falando do dia a dia, da vida prática, aquele que ouve, pratica e constrói a sua casa no fundamento que é a palavra de Deus. De modo, irmãos, que aqui nós temos a revelação do reino de Deus. E diante dessa revelação do que é o reino de Deus e do próprio rei do reino de Deus, que é Jesus, ele exige dos seus discípulos submissão total a eles. E esse ponto é crucial, principalmente para nós como igreja. Porque muitas vezes as pessoas acham que discipulado dentro da igreja é apenas absorver informação bíblica, né? É compreender e absorver informações bíblicas. Não, eu estou sendo discipulado. Por quê? Porque eu tenho várias informações sobre o que é a Bíblia e tal na minha mente. Ou então, às vezes as pessoas vão achar que discipulado é participar das atividades, ter um envolvimento institucional com a igreja. Mas Jesus, ele redefine isso. Jesus, ele apresenta a ideia de que o discipulado é o fundamento da vida cristã no dia a dia, em ouvir aquilo que Jesus nos ensina, mas não apenas ouvir, também praticar. Isso é fundamentar a vida, é fundamentar a nossa fé sobre a rocha.
Assim, então, irmãos, o fundamento da vida cristã não é necessariamente baseado no quanto nós sabemos, mas a nossa vida cristã vai estar baseada naquilo que nós sabemos, relacionado com aquilo que nós obedecemos. Porque saber e não obedecer é tolice. Assim, o que nós percebemos aqui é que a fé em Jesus não é uma fé estéril. Não tem como, certo? Uma fé verdadeira, ela sempre vai produzir frutos visíveis de obediência. Não existe casa fundamentada sobre a rocha que não produza frutos, que não esteja firmada na palavra e na obediência. Não, aqui é justamente a consequência lógica de alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Nós fomos salvos pela fé para produzirmos bons frutos. E Jesus, diante desse contexto aqui do versículo 24, ele nos introduz justamente no versículo 25 a um teste. Né? É o momento de provar essa casa e provar o fundamento dela se funciona mesmo. Ele diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e veio então grande tempestade sobre aquela casa. A tempestade aqui é interessante porque ela não é apenas uma possibilidade remota de algo que possa acontecer, mas Jesus traz como uma certeza, acontece de fato. Aqui, o texto não está sugerindo, então, que o homem prudente, ele é aquele que vai evitar as crises, mas ele é aquele que enfrenta exatamente as mesmas dificuldades que o insensato vai enfrentar também. De modo que a diferença não está nas circunstâncias externas, né, nas dificuldades. Porque tanto o insensato quanto o prudente vão enfrentar as mesmas dificuldades. Mas a grande diferença está naquilo que não é visível aos olhos humanos, porque está no subsolo, né, no fundamento que é colocado a casa de cada um. Vêm as adversidades da vida. E eu acho interessante porque aqui, quando ele coloca, né, dessas tempestades, existe uma dualidade, né? E eu acho que as duas coisas se aplicam, né? Tanto a questão das adversidades da vida presente, quanto também a questão do julgamento final diante de Deus. Né? E aqui traz essa leitura bem ampla para que nós possamos entender as pressões espirituais que a gente enfrenta, as perseguições, os sofrimentos, as tentações, as crises que a gente passa na nossa vida. Mas também aponta para o dia em que toda a obra que a gente construiu, enquanto estivermos aqui, com aquilo que o Senhor nos dá, um dia também será provada pelo Senhor Deus. A vida cristã, então, ela não está firmada apenas digamos assim, ela não está firmada apenas naquilo que nós podemos entender ou conhecer, mas, acima de tudo, ela está firmada na obediência à palavra. E é interessante, porque se a nossa vida não está firmada na obediência à palavra, ela pode até parecer sólida por um tempo, mas ela não vai resistir quando ela for confrontada com a realidade do dia a dia. E Jesus já havia falado sobre isso na própria parábola do semeador. Quantos são aqueles que se empolgam, mas quando vem o sol e as dificuldades e a realidade do que é carregar a cruz, esmorecem e assim abandonam a fé. E Jesus faz uma afirmação concreta, né, para essa dificuldade que o prudente enfrentou aqui. Ele diz que ela não desabou porque tinha sido construído sobre a rocha. Essa lá aqui persistiu, ficou firme. A perseverança aqui não é fruto do acaso. Não é também fruto, digamos assim, da força psicológica do discípulo, né? Porque ele estava bem psicologicamente. É interessante observarmos isso, porque a perseverança aqui, o que fez com que essa casa permanecesse de pé, foi a obediência à palavra de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que o verdadeiro discipulado de nenhuma forma promete uma vida fácil. Não. E existem muitos por aí que querem associar a ideia de que ser discípulo do Senhor Jesus é ter uma vida fácil, longe de problemas. E se você está enfrentando tempestades é porque a sua fé está fraca, né? Mas a gente observa que não é isso que Jesus está ensinando aqui. O que Jesus está ensinando aqui é que o discipulado cristão ele nos conduz a uma fé resistente, apesar das circunstâncias externas que venhamos a enfrentar. Assim, irmãos, nós podemos pensar que tipo de discípulos nós estamos sendo e que tipo de discípulos também nós estamos formando como igreja. Discípulos preparados apenas para ambientes favoráveis ou discípulos firmados na palavra, capazes de permanecer quando a fé ela é testada. Nós podemos ver que muitas igrejas elas adoecem mesmo porque substituem a obediência e a obediência perseverante por entusiasmo. O compromisso, e muitos não querem ter esse compromisso porque querem apenas ser consumistas, né? Consumistas religiosos. Mas aqui,
O texto nos mostra que nós precisamos fundamentar a nossa vida cristã em ouvir a palavra e em obedecê-la. Algo que eu acho legal perceber também nessa diferença, né, e aqui é mais uma conjectura minha, que ele fala, Jesus, que o cara construiu a casa sobre a rocha, né? E pensando sobre isso, eu fiquei pensando, né, o quanto isso nos leva a refletir sobre a ideia de perseverarmos mesmo na fé. Porque eu não sei se você já trabalhou com construção, mas eu lembro lá, no meu pai, a gente morava num sítio lá na minha cidade, no Ceará, cidade chamada Farias Brito. E uma vez ele foi construir um poço, né? E quando ele foi construir um poço lá, teve muita dificuldade, porque o poço, quando foi cavar, tinha muita pedra. E quebrar pedra era difícil. Mas ele persistiu e ele achou água. Aí, lendo o texto, eu lembrei disso, né? Porque construir uma casa sobre a rocha, firmar um fundamento na pedra, é difícil. É duro, exige o quê? Persistência. Persistência, perseverança. Exige esforço, né? Para escavar e para construir, solidificar essa casa sobre a rocha. Não é obra apenas de um culto inspirador e aquele culto, então, pronto, encheu meu coração. As pessoas que buscam isso, o que é que acontece? Com 2 dias depois do culto, elas esmorecem, elas precisam de outro culto inspirador para poder motivar a fé de novo e continuarem a vida, como se a vida cristã fosse movida por isso. Mas exige de nós, o discipulado cristão exige de nós uma vida inteira, moldada pela palavra de Deus. Não acontece por osmose apenas, mas ensino fiel, disciplina espiritual, engajamento real na vida, no corpo do Senhor Jesus Cristo, na igreja. É aqui o chamado mesmo. Ouvir sem viver é construir na superficialidade. Mas viver a palavra é edificar justamente uma casa sólida para a eternidade. De modo que nós venhamos assim a desenvolver cada vez mais a nossa casa sobre a rocha, a nossa vida em obediência a Deus. Mas aí o texto continua no versículo 26 e 27, Jesus nos traz o contraste disso, né? Ele nos mostra primeiro o prudente, como sendo aquele que ouve e pratica, e assim resiste às tempestades. Mas Jesus fala no 26 e no 27 sobre o outro construtor. E esse outro construtor ele é caracterizado por ser aquele que ouve e não vive. Enquanto um é aquele que nos ensina a ouvir e viver, esse aqui nos mostra os perigos de ouvir e não viver. Ouvir e não viver a palavra de Deus. Se o primeiro quadro apresentado por Jesus nos traz a ideia de solidez do discipulado firmado na obediência, esse daqui nos mostra justamente a tragédia que é uma vida de discipulado, um discipulado cristão apenas aparente. Certo? A construção aqui do texto bota isso de modo paralelo para que nós venhamos a realmente enxergar esse contraste. Jesus ele não muda o ponto de partida, né? Ele começa no mesmo lugar. Todo aquele que ouve estas minhas palavras. E aqui é algo para chamar a atenção, porque perceba, o ponto de partida dos dois é o mesmo, o privilégio é o mesmo. Eles ouvem a palavra, os dois ouvem. E ouvem no sentido que nós vimos de ouvir, ou seja, eles ouvem entendendo a responsabilidade que têm. O privilégio é o mesmo. O problema, então, não está na ausência da palavra. Não está na ausência de ouvir o evangelho. O problema está na resistência de praticar, de viver, de obedecer o evangelho. E aqui Jesus coloca esse segundo personagem como aquele que ouve e não vive, como a figura do insensato. E mais uma vez Jesus quer refletir as palavras de sabedoria do termo lá em Provérbios. O insensato aqui não é uma pessoa que é incapaz intelectualmente. Não, porque ele entende. Ele ouve e ele compreende o que Jesus está falando. Mas aqui está falando de alguém que é espiritualmente responsável. Ele ouve, entende, mas decide não praticar, decide não viver. Aqui é justamente a mesma figura do tolo que a gente vai encontrar nas palavras de sabedoria do Antigo Testamento. Aquele que vive com Deus, mas vive ouvindo sobre Deus, na verdade, mas no seu dia a dia ele age como se Deus não existisse. Não sei se você já ouviu falar sobre o termo, né, ateu funcional, né? Que é aquela pessoa que diz que não, eu creio em Deus, eu sei quem é Deus, né? Eu até diz não, eu creio em Jesus, mas a pessoa vive dia após dia como simplesmente Deus não existisse para ela. Em todas as decisões,
em todo o seu andar, em todo o seu proceder, Deus não existe. Mas Deus volta a existir quando? Quando chega o domingo, que aí a pessoa pega a Bíblia, às vezes nem pega, né? Agora vai para a igreja. Ali Deus existe. Ou então, quando a pessoa está, de alguma forma, não tem mais a quem recorrer, que procura a Deus. Né? Então, muitas vezes, as pessoas, mesmo que não declarem, que não acreditam em Deus, mas elas vivem como se Deus não existisse. Esse é o tolo. E esse aqui, Jesus diz que ele é pior, porque ele sabe, ele ouve, ele entende, mas ele não vive, ele não pratica a sua responsabilidade diante de Deus. Então, ele aqui é esse insensato. Esse ponto aqui, ele traz justamente essa profundidade que Jesus está querendo falar para causar uma perturbação mesmo na mente dos seus discípulos, para que eles entendam a grande ruína que é estar nessa situação. Jesus não está falando, então, de alguém que é um incrédulo, distante, né? De alguém que simplesmente... não, essas pessoas que simplesmente vivem de modo... Não. Jesus está falando aqui de alguém que frequenta o ambiente do reino, de alguém que se expõe ao ensino do reino, de alguém que, de alguma forma, até conhece a linguagem da fé, porque essa pessoa ouve. Mas a grande tragédia desse texto está justamente na ideia de perceber que a proximidade que você tem é com a palavra. A proximidade que você tem com a palavra não garante fidelidade à palavra. Você pode ser muito próximo à palavra, mas você pode ser completamente infiel a ela. O homem sensato, ele não é colocado como alguém que rejeita. Quando você vai evangelizar, a pessoa diz, não quero nem ouvir. Não. Ele é colocado como alguém que ouve, mas não obedece. E a grande ruína está nisso. E Jesus coloca, então, que esse homem que ouve e não obedece é um construtor que edifica sua casa sobre a areia. E a areia aqui é diferente da rocha, né? A areia traz instabilidade, superficialidade. E vale a pena fazer esse gancho com o contexto ali palestino, principalmente nas épocas de seca ali. Porque eles construíam as suas casas naquela época e eles tinham uma certa tentação, digamos assim, para querer construir, lembra, ambientes desérticos, né? Eles tinham uma certa tentação de querer construir a sua casa sobre areia, principalmente em períodos de seca. Porque nos períodos de seca o solo ficava mais seco, né? Mais duro e tudo, mas ao mesmo tempo ali era areia, só que areia seca. E às vezes eles queriam construir e decidiam construir sobre a areia, por quê? Porque precisavam de construções rápidas e sem profundidade. Né? Então é bem interessante isso, porque já era conhecido dentro do ambiente de construtor ali daquela época que as pessoas que queriam construir uma casa mais rápido geralmente construíam em cima do solo seco mesmo e tudo. Mas aí, qual era o grande problema? O grande problema é que a pessoa tinha a vantagem, ela fazia mais rápido, ela tinha menos trabalho, mas a grande desvantagem é que não tinha solidez, não tinha profundidade, não tinha sustentabilidade naquilo. Tinha aparência, né? Bonito e tal. Talvez a casa do insensato fosse um duplex, né? Bem modelado e tal, uma coisa maravilhosa, linda. Mas debaixo, no fundamento, estava vazio. Não tinha nada ali. Estava completamente vazio. E Jesus aqui toca num ponto crucial da espiritualidade humana. A tentação constante de nós termos um discipulado conveniente. Um discipulado que muitas vezes se contenta com a aparência externa de fé, mas evita o custo da obediência, sabe? E eu vejo isso tanto. É tão doloroso você conversar com pessoas às vezes e as pessoas demonstram um certo interesse em saber da palavra, em saber de Jesus. As pessoas até querem e frequentam, mas quando você apresenta para elas o que custa ser um discípulo do Senhor Jesus, o que custa edificar sobre a rocha, colocar a cruz e seguir a Cristo, as pessoas esmorecem. Porque as pessoas querem, muitas vezes, um cristianismo que estão adaptado às suas circunstâncias, que se moldam às suas emoções, mas que não se moldam à palavra. Assim, é importante perceber que Jesus está acusando esse homem não de ignorância, mas de negligência. Ele ouviu, ele compreendeu, mas ele não praticou. E, assim, eu vejo, né, que não ouvir a palavra, ou não praticar a palavra, é uma forma de rejeitá-la também. Né? Não praticá-la é uma forma de rejeitá-la.
Ainda que se mantenha uma linguagem religiosa, todo um aparato religioso correto, mas se não pratica, você está rejeitando. Tiago vai falar sobre isso, né? Mais tarde, Tiago vai afirmar que ouvir sem praticar é auto-engano, né? A pessoa se engana. E Jesus repete, então, a mesma tempestade. Cai a chuva, transbordam o rio, sobram os ventos, a tempestade é a mesma. E aqui demonstra justamente essa falsa ideia de que a estabilidade espiritual se mede por ausência de crises, né, e de dificuldades. Não acontece, não é assim. Não existe um privilégio, digamos assim, que circunstancial do insensato. Não. O que muda aqui não é a tempestade, o que vai mudar é o resultado dela. As forças vêm, né, as forças se impõem, e a casa construída sobre a areia, o que é que ela faz? Desaba, que nem o celular dele. Desaba, né? Desaba. Mas é legal aqui, legal não, né? Porque a situação de desabar não é tão legal. Mas é interessante que Jesus, ele traz um potencializador disso, né? Eu diria que aqui o texto que Mateus escrevendo, ele está querendo trazer um potencializador dramático para essa situação. Porque Jesus diz, ela desabou, sendo grande a sua ruína, né? A ideia daquela construção caindo, né? E as pessoas, oh, que coisa grandiosa, sendo ruim. Desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui é Jesus querendo destacar de modo mais incisivo para os seus discípulos, para os seus ouvintes, as consequências de uma fé sem obediência, de uma vida cristã sem obediência. A ruína é grande, por quê? Porque houve investimento, houve tempo que foi gasto naquela edificação, houve tempo à exposição da palavra, houve tempo no investimento para ouvir o ensino, mas tudo isso foi desperdiçado. Por quê? Porque não houve prática, não houve vida, uma espiritualidade mais vazia, sem vida. Isso se revelou realmente frágil quando foi provada pelas circunstâncias. Aqui, então, esse texto nos conduz justamente a essa reflexão sobre essa falsa segurança espiritual. E isso é algo que nós precisamos realmente avaliar em nossos corações, sabe, irmãos? E eu vejo que todos nós, cada vez mais, precisamos sempre nos colocar diante do Senhor, nos colocar diante da cruz de Cristo, como pessoas para serem constantemente moldadas pela palavra de Deus e provadas pelo Senhor nesse sentido. Porque a gente pode, diante da nossa rotina e diante de todas as vozes que ecoam ao nosso redor, nos nossos dias, simplesmente participar da vida da igreja, ouvir sermões fiéis, conhecer a doutrina concreta. E tudo isso é essencial, é indispensável. Mas tudo isso se torna vazio se não tem obediência, se não tem prática. Tudo isso não substitui a obediência que flui de um coração regenerado pela graça de Deus. Onde não há frutos, a fé precisa ser repensada, a fé precisa ser reavaliada. Assim, irmãos, nós somos confrontados, né, com essa realidade mesmo. Ser possível cultivar ambientes teologicamente corretos, mas ainda assim sermos discípulos frágeis, fundamentados sobre a areia. Que o Senhor nos ajude realmente a podermos dia após dia fundamentar ainda mais a nossa vida sobre a rocha. Esse texto nos chama a confrontar realmente a nossa vida. Quando a palavra ouvida, ela necessita ser também praticada. Quando a palavra, então, molda a nossa vida, para que, moldando a nossa vida, nós possamos realmente não apenas nos contentar em meramente saber destes conteúdos, que são maravilhosos, mas transformar esses conteúdos maravilhosos em vida, em frutos de vida, como igreja do Senhor. E aqui, o contraste para mim é justamente o que acontece nos versículos 28 e 29. A multidão se maravilhava com a doutrina de Jesus. Eles ouviram o ensino, eles se maravilhavam com a doutrina de Jesus. Mas o que é que acontece com essa mesma multidão lá no final do Evangelho de Mateus? Olham para Jesus e gritam: crucifica-o. A casa ruiu e foi grande a ruína. Ouvir necessita ser acompanhado do viver. O maior perigo espiritual não está em ouvir pouco, mas está em ouvir muito e não obedecer.
A quem muito é dado, muito é cobrado. Ah, então, pastor, eu não quero mais ouvir sermão nenhum, né? Vou fechar os meus ouvidos e não vou ouvir mais nada para não ser cobrado. Aí você entendeu errado. Porque não é assim. Porque é uma bênção poder ouvir muito. Não adianta de nada você ouvir muito e ouvir pouco e não praticar. A grande questão não está na quantidade que você ouve. A grande questão está em viver. Certo? Ouvir e não viver é muito ruim. Ouvir e não viver, como Jesus mesmo diz, é grande a ruína. O chamado é claro. Abandonemos cada um de nós a superficialidade de uma vida cristã rasa e vazia. Abandonemos isso e busquemos cada vez mais solidez, construir a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus. Que nós sejamos como esse homem sábio e prudente que ouve a palavra, mas não se contenta apenas em ouvir. Sabe aquele comichão que dá? Você ouve e você fica com comichão, eu preciso viver isso. Que isso brilhe nos nossos olhos, como verdadeiros regenerados pelo Senhor Jesus, a ponto então que nós venhamos a ser verdadeiros discípulos de Cristo. Assim, irmãos, o Sermão do Monte aqui, principalmente aqui no seu final, nos deixa claro que para cada um daqueles que ouvem as palavras do reino, existe então uma escolha que é inescapável. Ou você ouve e não pratica, ou você ouve e pratica. Ambos ouvem. Mas a grande questão está: viver ou não viver a palavra de Deus? E eu digo para você, vale muito mais a pena viver a palavra de Deus. Porque quando você vive a palavra de Deus, você constrói a sua casa sobre a rocha. E aí pode vir a tempestade que for. Você permanecerá firme e de pé. Não não por aquilo que você fez, né? Não porque existem pessoas aí que têm grandes níveis intelectuais, que talvez sejam até bem mesmo resolvidas na sua mente em todas as suas questões e dificuldades. Mas não tem solidez na palavra. Diante de Deus é grande a ruína. Mas você, mesmo com todas as suas dificuldades, limitações, mesmo com todas as suas dores, se você estiver firmado em Cristo, você vai ter solidez para enfrentar qualquer que seja a tempestade, qualquer que seja a dificuldade que vier. E como o apóstolo Paulo vai dizer também lá em Coríntios, quando assim estivermos diante do Senhor e a nossa vida passar diante do Senhor, nós seremos provados pelo Senhor com aquilo que nós construímos com a nossa vida. E quando nós então recebermos do Senhor os nossos galardões, nós iremos dizer: Senhor, como valeu a pena viver para Ti. Como valeu a pena, ó Deus, construir a minha casa sobre a rocha, viver o Evangelho do Senhor Jesus. Que essa igreja, então, seja uma igreja que não apenas proclama a palavra, mas uma igreja que faz discípulos que vivem a palavra de Deus. E que o Senhor os ajude nessa missão e nos ajude a vivermos cada vez mais como discípulos do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, diante desse chamado que nós recebemos de Cristo, quando nós percebemos que viver a palavra de Deus começa com o coração que está exposto diante do Senhor, a ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor molde o nosso viver, para que dia após dia, moldados pelo Senhor, nós venhamos a obedecer a Ti, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a não sermos meramente ouvintes, mas a sermos, ó Deus, assim, praticantes do ensino da Tua palavra. Que essa igreja, ó Deus, esteja fundamentada na rocha, que é o Senhor Jesus. E que através disso, ó Pai, nós venhamos a ver frutos visíveis de discípulos regenerados aqui. Nos ajuda, ó Pai, diante das dificuldades, das tentações, diante, ó Pai, dos sofrimentos que venhamos a enfrentar. Nós não venhamos, ó Deus, assim a ceder ao inimigo, a ceder ao pecado, mas que enraizados na palavra nós venhamos, ó Deus, a frutificar mesmo em ambientes adversos. Eu te peço que o Senhor abençoe a tua igreja que aqui se reúne, que o Senhor fortaleça a vida de cada um destes irmãos, para que assim, ó Pai, continuem firmes na fé, continuem perseverantes e que o Senhor, então, através desta igreja, faça com que o teu evangelho seja ouvido em toda esta cidade. É o que nós te pedimos e rogamos e consagramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.